Chegamos ao seu lar mais uma vez com o programa Cântico de Sião. Este programa que tem a responsabilidade de trazer ao seu lar todos os sábados a programação da Palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa. Glória a Deus. Esperamos que você atentamente abra suas portas, as portas do seu coração, a porta da sua casa, para que nós possamos entrar com essa mensagem salvadora, a mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem da salvação. Nós queremos dizer a vocês que este programa é uma patrocinação das Boas Novas Internacionais que chegam até você, trazendo as boas novas de alegrias, as boas novas de paz, as boas novas de esperança, as boas novas, como disse o anjo, que será para todos os povos da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nós estamos mais uma vez para louvar o nome santo do Senhor e para pregar a palavra de Deus, para falar a palavra de Deus, essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que traz paz, essa palavra que traz alegria e que nos dá vida no Espírito Santo de Deus, aleluia. Por isso eu digo para você, fique atento à nossa voz nesta tarde, ou neste dia, ou conforme a hora que chega esse programa ao seu lar. Abra os seus ouvidos, delate a sua alma, abra o seu coração e deixa Cristo fazer morada nesta tarde, neste dia, na sua vida. E não saia daí do seu lugar, porque Deus tem uma bênção especial para você. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus tem uma bênção para você. Quem sabe você tem andado triste, acabrunhado, desesperado, desesperançado da vida, mas eu digo para você, Jesus é a esperança e a solução de todos os problemas. Em Jesus não há problemas, mas somente soluções. Por isso eu falo para você, aguarde o que vem neste programa agora para você. A bênção de Deus, a bênção para a alma, a bênção espiritual, a bênção da sua vida que você necessita hoje. Glória a Jesus. Eu sei que você está ligado, gostaria de falar com você, se você tem ouvido esse programa, tem assistido esse programa, nos envie uma cartinha para nós, nos dê uma chamadinha, ficaremos muito felizes se você nos chamar, se você enviar uma carta dizendo como chega esse programa ao seu lar. Viremos ficar muito, muito mesmo felizes se você nos der essa informação, porque nós sabemos que ele tem chegado ao seu lar com um poder vivificador, com um poder transformador, o poder da palavra de Deus. Aleluia. Fique conosco, porque Deus tem uma bênção para você. Irei louvar o Senhor com 2 hinos. O primeiro está intitulado Santuário, oferecendo às nossas irmãs ali da igreja do irmão Ivo, que tem nos pedido para louvar o Senhor com esse hino. E depois julgamento, último julgamento ou julgamento final, como diz esse hino. E preste atenção na letra desse hino, porque Deus tem uma bênção dentro de cada palavra, dentro de cada letra de cada hino. Deus tem uma bênção para você e para a minha vida também. E nós necessitamos dessa bênção, porque essa bênção vem do Pai das Luzes, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje nós temos uma mensagem especial para você. Essa mensagem está quentinha do trono de Deus. Ela está gostosinha, quente. Foi mesmo tirada do forno da palavra para o seu coração e para o meu coração. Hoje nós iremos falar neste dia sobre 7 espíritos malignos que estão invadindo a igreja e que estão aqui no mundo, invadindo os corações do povo dentro da casa de Deus. E eu queria falar sobre esses espíritos para você. Nós não iremos poder falar dos 7 espíritos num só dia, porque são muitos, são 7 espíritos. Esses espíritos que aparecem aí na sua tela, o espírito da ganância, o espírito da glutonaria, da inveja, do orgulho, do desejo dos olhos, da inveja, que é invejoso, e da ira. Esses 7 espíritos têm invadido as casas de Deus, têm entrado dentro da casa de Deus com um poder destruidor dentro dos corações dos homens. E o povo, os ministros de Deus, não têm observado. Olha, cuidado também na sua casa, porque esse espírito tem invadido as casas também. Ele tem entrado também nos lares. Eles têm entrado e destruindo. Esses espíritos estão aqui na terra, destruindo as vidas dos povos, tentando, Satanás usando esses espíritos para destruir, porque ele vai sempre contra as coisas de Deus. Ele quer imitar tudo que Deus faz. Então, como no céu existe, como diz Apocalipse,
capítulo 1, versículo 1 a 4, nos diz que tem 7 espíritos que assistem diante de Deus, os espíritos de Deus. Então também há os 7 espíritos aqui na terra, em Mateus 6,19, a nossa mensagem vai ser ali. E você vai prestar atenção e vai ver que esses espíritos têm invadido a terra e têm tentado roubar o coração e a fé dos homens de Deus, principalmente dos ministros de Deus e daqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Mas fique conosco, eu irei louvar o Senhor, sem mais perca de tempo, e nós iremos entrar nessa mensagem maravilhosa, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero estar falando a palavra de Deus ao seu coração e ao meu coração, porque quando eu falo a você, eu já preguei para mim mesma, ok? Já preguei para mim mesma. Então Deus vai falar ao seu coração. Fique conosco, não desligue o seu receptor. Vou louvar o Senhor agora e volto já já com essa mensagem da palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar juntos? Santuário para a glória de Deus. Aleluia. Santuário é o título deste hino. Você é o santuário de Deus. Abra seu coração e deixe Deus fazer morada dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Faz de mim, Senhor, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Pois só tu, Senhor, conheces as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Pois só tu, Senhor, conheces as minhas fraquezas, dando-me força com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, Senhor, um santuário
aleluia. Santuário. Nós somos o santuário de Deus, aleluia. Você terminou de ouvir o hino santuário. Glória a Deus. Você é o santuário de Deus. Você é o templo ambulante de Deus aqui na terra. Por isso, deixe Deus morar dentro de você. Você que vai carregar a vida de Deus dentro de você, porque você é o santuário de Deus. E agora eu irei louvar o Senhor com um hino que me comove muito. É julgamento final. E nós temos que estar preparados para este dia, o dia do julgamento final. Glória a Jesus. E você está ouvindo o programa Cânticos de Sião. Um programa que chega ao seu lar com muito amor, com muita alegria, feito para você, com amor para você. E agora ouça mais uma vez o hino Julgamento Final. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, quem tinha fome você não agasalhou. Pedi pra você não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu Pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu e se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo se exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar os seus irmãos ou para jogar bombas nas minhas crianças. Você causou toda esta guerra, destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que estáis acabado e pra sempre, quero ver se você é culpado ou inocente. Você é um homem covarde e profano, é um grão de areia em frente a um oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Que hino maravilhoso! Esse hino nos fala que ele é o juízo final, quando um dia nós iremos encarar frente a frente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse hino realmente tem uma parte da mensagem que eu vou vos trazer neste dia, aleluia. E eu quero ler em Mateus capítulo 6, versículo 19 para você. Aliás, nossa mensagem está escrita também em Provérbios 15 e 27, mas nós vamos ler só Mateus 6 e 19.
que diz assim, abra sua Bíblia aí na sua casa, se você tem sua Bíblia, ou marque que você possa ler também, não é? E diz assim, os tesouros no céu. São Mateus capítulo 6, versículo 19, nos diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta tarde nós vamos falar, como já disse para vocês, sobre 7 espíritos que estão invadindo as igrejas do Senhor Jesus Cristo nos dias que nós estamos vivendo. Você vai ver aí na tela, na sua tela, os nomes dos espíritos de hoje que estão invadindo as igrejas. E nós temos, meus irmãos, que nos precaver desses espíritos que estão enganando o povo de Deus, que estão entrando nas igrejas, usando até mesmo os próprios pastores e ministros da casa de Deus. Eles têm invadido as igrejas com um poder tremendo. E se nós não observarmos para a palavra de Deus, nós seremos enganados por esses espíritos que aí estão na sua tela. Mas nós temos que nos precaver desses espíritos, porque o mundo está cheio e o diabo não está de brincadeira, e ele está trabalhando contra o reino de Deus para que ele possa ganhar as almas do Senhor Jesus Cristo e, como a palavra de Deus diz, enganar até os próprios escolhidos. Mas nós temos que ter cuidado. Então nós vamos entrar, eu não vou poder falar sobre todos esses espíritos hoje, mas hoje nós vamos falar simplesmente sobre um espírito, que é o espírito da ganância, como diz os americanos, o greed. Ok? Nós vamos falar sobre o espírito da ganância. E, consecutivamente, você vai nos seguir nos programas de televisão. E na próxima semana eu vou falar sobre mais outro espírito, até nós terminarmos os 7 espíritos que estão invadindo as igrejas do Senhor Jesus Cristo e o mundo, e a sua casa também, que você tem que ter cuidado, porque às vezes você pensa que não, mas esse espírito chega de mansinho ali para dentro da sua casa, entra e se acomoda, e você não vê que ele está parado ali dentro da sua casa. E esse primeiro espírito que nós vamos falar sobre ele é o espírito da ganância, ok? Então, a ganância é uma doença, é um espírito maligno. A ganância não vem de Deus. Como já disse, ela é uma doença. E o que é a ganância? A ganância tem, como o exemplo é assim, a ganância, a pessoa tem, quanto mais tem, mais ele quer ajuntar mais e mais, ele quer estocar mais e mais. Porém, a Bíblia nos diz que nós não devemos, como nós já lemos aqui, ajuntar tesouros na terra onde a traça e a ferrugem a corroem, mas nós devemos juntar tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói e onde não poderá ser destruído. Aleluias, glória a Jesus. Essa mensagem é uma mensagem de poder, uma mensagem poderosa que nós temos para falar hoje. É uma responsabilidade muito grande, porque eu vou falar coisas sérias aqui através desse espírito da ganância. Meus amados irmãos, hoje nós nas nossas igrejas, nós estamos com as nossas igrejas, nossos púlpitos cheios de homens que dizem ser de Deus, mulheres que dizem serem de Deus, que só pregam sobre esse espírito, que é o espírito da riqueza, é de ficar rico, é sobre prosperidades, é sobre coisas, nós só vemos isso que está sendo pregado nas igrejas, mas Jesus Cristo nos advertiu que não devemos olhar para as riquezas terrenas e nem acumular essas riquezas, e não termos a ganância de adquirirmos essas riquezas terrenas. Se Deus nos der, amém, na simplicidade, mas se não nos der, não é bom nós ficarmos perturbados, angustiados, querendo ficarmos ricos, porque a Bíblia diz que quem procura ficar rico arruma problemas para cima de si. Mas nós vemos que hoje os nossos pregadores das nossas igrejas, eles chegam nos nossos púlpitos e eles derramam ali no púlpito uma sacola cheia de prosperidade. E eles só falam que nós temos que olhar que a Bíblia está cheia de prosperidade, nós temos que olhar que a Bíblia está cheia disso, cheia daquilo. Mas Jesus disse, quando ele veio ao mundo, ele não veio falar sobre prosperidade, porque Jesus não está tão pouco interessado nisso. Sabe por quê? Porque Jesus está interessado na prosperidade da sua alma, na prosperidade do seu espírito. Ele quer libertar você, ele quer trazer você para o mundo eterno, para o mundo espiritual, para que você alcance a salvação espiritual e as riquezas de Deus. Aleluia! Mas hoje nós vivemos num mundo que os nossos pastores, os nossos ministros, a maioria
maioria deles estão pregando sobre prosperidade, mas a Bíblia não nos falou isso. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, e não fui eu que escrevi essa Bíblia, foi Jesus Cristo e os apóstolos inspirados por Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo Santo Espírito de Deus. Então, não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que está falando sobre isso. Então, meus amados irmãos e pastores, não vamos nos dedicar somente nessa passagem da prosperidade, da riqueza, porque isso é ganância. E muitos pastores e ministros que às vezes vão para as igrejas do Senhor Jesus Cristo e só querem pregar interessado na segunda parte, que é o dinheiro. Então nós não devemos, porque o reino de Deus não é movido a dólar, mas o reino de Deus é movido pelo Espírito de Deus, aleluia. Então esse Espírito tem entrado nas igrejas do Senhor Jesus Cristo e tem destruído as igrejas e tem invadido os corações dos homens com essa ganância de querer ficar rico, de querer ter mais e mais e mais e mais. E tem muitos que têm tanto e muitas vezes eles dizem que não tem ainda. Eles estão procurando mais e mais, e isso não vem de Deus. Mateus 25:30 diz que uma certa vez Jesus falando, ele disse que na parábola dos 5 talentos, Jesus disse que ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem tanto, mas ele não tem nada espiritual. Então até o que ele tem lhe será tirado, aleluia. A Bíblia também relata uma história muito linda de um homem que ele disse para ele próprio: alma, come, bebe, descansa, porque tu tem muito em depósito. Come e descansa. Mas a palavra de Deus nos diz que logo veio uma voz do céu que disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Quem sabe você está com espírito de ganância tão grande, e eu te pergunto hoje, o que você tem preparado, para quem será? Para que tanta ganância? Não há necessidade de tanta ganância. Nós fomos, aleluia, gerados em pecados. E eu sei que muitas vezes a ganância entra no nosso coração, porque nós fomos formados num estado de pecado, de rebelião. Porque nós sabemos que Adão e Eva pecou. E nós sabemos que nós estávamos naquele estado pecaminoso de rebelião, de pecado contra Deus. Mas glória a Jesus, que Jesus Cristo veio ao mundo e nos transformou, e através do seu sangue nós fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é por isso que nós não devemos nos entregar, meus amados pastores e ministros do Evangelho, à ganância, porque a ganância gera coisas que não agradam a Deus, geram raízes que não agradam a Deus, e a espiritualidade sai. Interesse de ganhar alma? Nenhum. Mas interesse de ganhar dólar? A maioria está assim. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse que veio ao mundo foi para ganhar as almas, para libertar os cativos do diabo, para libertar aqueles que estavam presos, e essa é a nossa missão aqui na terra. E se nós não estamos fazendo, nós estamos errados, porque nós estamos andando segundo as concupiscências da carne, aleluia, segundo a soberba da vida. Mas Jesus não quer que nós sejamos assim. Provérbios 15:27 nos diz que o avarento é ganancioso, e ele que procura lucro, aquele que procura lucros desonestos, vejam bem, aquele que procura lucros desonestos transtorna a sua casa. Tem muita gente usando e adquirindo bens com desonestidade. Eles buscam bens com desonestidade, passando o seu próximo para trás, tirando de quem não tem. Olha, meu amado, você que faz isso diariamente, um dia você vai prestar conta diante do trono branco de Deus, como eu já terminei de louvar ao Senhor, aleluia. Mas a Bíblia diz que aquele que odeia essas coisas, este viverá para sempre. Então você quer viver? Procure não ser ganancioso demais. Não procure ser ganancioso demais. Tem pessoas que é tão ganancioso que ele parece que quanto mais tem, ele mais quer guardar. Ele não posso gastar com isso. Não come nem direito, não se veste direito, não calça direito. Por quê? Porque a ganância é tanta que não pode gastar. Mas a Bíblia diz que aqui nós lucramos é o que nós comemos, o que nós bebemos e o que nós vestimos. A Bíblia diz que nós temos que estar preocupados com essas coisas, desfrutar do suor do nosso trabalho, aleluia. 1 Coríntios 6:10 nos diz que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes herdarão o reino de Deus. Veja bem, irmãos, nos diz que nem avarentos e nem ladrões. Então, muitos estão roubando a Deus, indo para as casas de Deus, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo por dinheiro. Você está roubando a Deus e você está sendo avarento para adquirir riquezas que não vêm de Deus.
através da ganância. Se você é avarento e engana os outros para tirar proveito diariamente, você não herdará o reino dos céus. Aleluia. Este versículo nos fala de pessoas acerca daqueles que fazem esses pecados uma vida diária. Tem pessoa que não se importa. Eles fazem a vida diária desonestamente, roubando o seu próximo. Oh, Deus, tenha de misericórdia, Jesus. Estes pecados, essas pessoas que fazem disso uma vida diária, eles não herdarão o reino dos céus. E às vezes, eu concordo que às vezes eu sou avarenta, você também, muitas vezes acontece de você ser avarento, querer ter um pouco mais, quer ter sempre às vezes, uma vez ou outra ter um pouco mais, mas quando nós chegamos à realidade, que aquilo bate na nossa mente, nós corremos a Jesus Cristo e nós dizemos: Senhor, me perdoa, Senhor, pelo amor do teu nome, e Jesus com seu sangue nos limpa, e nós somos limpos dessa praga que é a ganância. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós somos perdoados quando pedimos perdão a Deus, porque somos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. 1 Coríntios 6:11, aleluia. Mas aqueles que só veem seu próprio bem, tem pessoas que só veem seu próprio bem, seu próprio interesse. Às vezes ele vai te dar uma coisa, ele te dá porque não presta. Porque se prestasse, ele não te dava. Se ele tem 10 laranjas e tiver uma pequenina, ele vai procurar ali 2, 3, as menores que tem para dar para você. Porque os olhos dele é tão grande que estão nas coisas maiores. A ganância é tão grande que não deixa ele usar o amor no seu coração para fazer o bem ao seu próximo. Mas isto não é a vontade de Deus, meus amados. Eu não estou aqui para vos exortar neste dia, mas eu estou trazendo aqui a palavra de Deus. Não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus que está falando nos nossos corações. E eu estou sendo o veículo usado para falar a palavra de Deus. E eu digo nesta tarde para você, pastor, ministro, missionários, missionárias, obreiros do Senhor, que só fazem a obra de Deus por dinheiro, eu quero dizer para vocês que o inferno está cheio desse tipo de gente desse jeito. Está cheio de gente desse jeito. Provérbios 15:27 nos diz que quem é avarento é injusto e tem problemas para si próprio. Aleluia. Os injustos são classificados e caracterizados como injusto. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 22, nos diz que quem é justo, pratique justiça. E quem é injusto, continue praticando injustiça. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. E assim vai as lições da palavra de Deus. As mentes estão cauterizadas. Nada mais o acusa. O erro contínuo. Nada sente. Mas a Bíblia nos diz que tais que assim praticam, esses não verão o reino de Deus. Mas eles morrerão nos seus pecados e nas suas concupiscências da carne. E até mesmo se não morrer material, mas morre espiritual. Meus amados, vamos nos resguardar dessas coisas, desses espíritos que estão entrando dentro das nossas igrejas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que esses espíritos não venham nos atingir. E se eles por acaso nos atingirem, que nós possamos nos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo e sermos libertos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Provérbios 13:11 nos diz que o que temos que ganhar, ganhemos honestamente e Deus a multiplicará. Aleluia. A Bíblia nos diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Então, quando você automaticamente busca o reino de Deus, você não tem que se preocupar com riqueza. Quando você faz a vontade de Deus, você não tem que se preocupar com o amanhã, oh, aleluia. Quem diz isso é a palavra de Deus. Porque automaticamente, quando você cuida das business de Deus, Deus vai cuidar das suas business também. Aleluia. Mas quando você só se preocupa com as suas business, você só vai ter prejuízos. Cuide das business de Deus e Deus vai cuidar das suas. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje nós temos crianças nas nossas igrejas no sentido espiritual. 1 Coríntios 13:11 diz o apóstolo Paulo que quando ele era menino, ele pensava como menino. Mas quando ele se tornou adulto, ele deixou as coisas de criança e passou a praticar as coisas de adulto. Então, se você é uma criança, cresça no espírito. Você precisa crescer. Eu preciso crescer. Nós precisamos crescer para ver a obra de Deus trabalhar na nossa vida. Aleluia. Salmo 37:21 nos diz que o fraco
O fraco toma e não emprestado e não paga, mas aquele que é justo, ele é generoso e ele dá. Aleluia. Ele não quer de volta, mas ele dá. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Agora você vai dizer, irmã Mira, quer dizer que eu tenho que emprestar o meu dinheiro e eu não receber de volta? Não estou dizendo isso, meu amado. Quem está falando é a palavra de Deus, que o fraco toma emprestado e não paga, mas o que é justo, ele toma emprestado e ele muitas vezes ele dispensa, porque Deus toca no seu coração para que seja dispensado. Mateus capítulo 23, versículo 25, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, que são limpos por fora, mas por dentro estão cheios de avareza e rapina. Então Jesus está sempre nos advertindo na sua palavra sobre a avareza, sobre a ganância, sobre a impureza dos corações. Esse espírito diabólico que tem entrado dentro da casa de Deus e feito os obreiros do Senhor esquecerem do sentido espiritual e entrarem só no material, interessados de pregar a palavra só por dinheiro. Ó, meus irmãos, Jesus Cristo não se compra. Sabe por quê? Porque Ele é o comprador. E se você está aí na casa de Deus, como nós vemos hoje em dia, o mundo está cheio disso. Missionários e missionárias, pastores e pastoras, ministros e ministras, de um lado para outro pelas igrejas, somente com o interesse material. Mas a Bíblia diz que as almas custam lágrimas e até Jesus chorou. Uma alma, ela é mais valorosa do que o dinheiro do mundo inteiro, aleluia, se você não sabe. Os pastores estão se vendendo, eles estão se vendendo a si próprios, pela ganância, pela avareza ao dinheiro. Meu Deus, até quando, meu Senhor, a obra de Deus vai ser profanada na terra? Mas Deus está de olho nessas coisas. Eu digo para você, assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, os olhos de Deus estão sobre as igrejas do Senhor nos dias que nós estamos vivendo. Aleluia. Mas você entende quando você quer ter com o Senhor e não da seara? Será que você já entendeu quando você quer ter com o Senhor da seara? Quando você vai ao Senhor da seara? Será que você entende? Você está fazendo isto lindo só para o seu próprio interesse? Será que você está fazendo isso lindo para a glória de Deus? Ou está fazendo isso só para a sua glória? Você está sendo ganancioso para as coisas de Deus, para angariar as almas para o seu Jesus? Seja ganancioso para ganhar as almas para Jesus, não para si próprio. Tiago 5, 1-4 nos diz que Jesus disse: vinde agora vós os ricos e chorais. Jesus disse: vinde vós agora ricos, chorais, planteais pelas suas misérias, porque eis que está vindo sobre ti, aleluia, veja, o salário dos trabalhadores. Qual é o salário desses gananciosos? Vai ser o fogo eterno, lançado no inferno com o diabo e seus anjos, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre e o espírito sofre de dia e de noite. Que tormento eterno! Oh, glória a Deus, aleluia! As vossas riquezas são corruptas, disse Jesus, e as vossas roupas para mim são como traça, disse o Senhor. Tantas roupas luxuosas que muitos adquiriram com tantas ganâncias, com tanto anseio de ganância. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: olha, as tuas riquezas, vós ricos chorais, porque as vossas riquezas para mim são corruptas, são para mim como traça. O que é uma traça? Traça que não vale nada. E toda a tua riqueza, a ferrugem, serão testemunha. Por que a ferrugem serão testemunha? Porque a ferrugem destruirá essas riquezas que são adquiridas sem a graça de Deus. Aleluia. E o fogo há de devorar as tuas carnes, teus tesouros acumulantes, que você adquiriu com fraude, passando seu irmão para trás, mentindo dentro da palavra de Deus, dizendo que Deus está mandando você dar. Tudo isso é fraude diante de Deus. E olha, eu te digo, meu amado, os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre mim também, se eu estiver fazendo essas coisas assim. Os olhos de Deus estão nos enxergando para nos destruir, como disse a palavra dele aqui. Que no dia final, essas riquezas são corruptas e a traça irá corroer. Como nós já lemos em Mateus 6:19, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Mas junteis tesouro no céu, onde o ladrão não pode roubar e a ferrugem não pode destruir. Mas aqui na terra, os ladrões minam e roubam. E a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Glória a Jesus. João 6:70
60, aleluia, nos diz que certas vezes os discípulos, quando Jesus começou a pregar estas coisas, quando Jesus começou a falar aos seus discípulos sobre a arrogância, sobre esses espíritos que estavam no meio deles, ali os discípulos perguntaram, chegaram a Jesus e disseram para Jesus, Jesus, duro é esse discurso, quem poderá te ouvir? Ramachuri canta, aleluia, Jesus, quem é que poderá te ouvir, Senhor? Porque duro é esse discurso. E Jesus disse, isto te escandaliza? Jesus perguntou para eles, isto te escandaliza? E a Bíblia nos diz no versículo 66 do mesmo capítulo, que muitos dos discípulos abandonaram a Jesus. Quando Jesus começou a pregar esse discurso, quando Jesus começou a falar esse discurso sobre a avareza, sobre a soberba da vida, quando Jesus começou a falar para eles, a Bíblia diz que muitos foram saindo de fininho, devagarinho, foram saindo. E Pedro disse, Senhor, aliás, Jesus perguntou a Pedro, por acaso não quereis vós me deixar também? Jesus perguntou. E Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde iremos? Oh, aleluia! Porque Pedro estava no Espírito de Deus. E ele viu que Jesus estava pregando do Espírito. E quando aqueles discípulos disseram, Senhor, duro esse discurso. Realmente duro esse discurso quando nós falamos sobre riquezas, quando nós falamos sobre avareza, quando nós falamos sobre ganância. As pessoas fogem. Eles amam as suas riquezas. Eles se agrudam às suas riquezas. Eles não querem deixar. Olhe, meus amados, eu tenho experiência própria. Eu fui uma pessoa que quando meu pai era vivo, nós fomos riquíssimos. E depois quando meu pai morreu, nós perdemos tudo. É triste. Porque como diz a Bíblia, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Depois, agora, há 8 anos atrás também, tínhamos mais ou menos 3 milhões e 500 mil dólares em casas. Perdemos tudo. Mas por quê? Porque Deus não está interessado em riqueza material. E Deus às vezes nos faz chegar a este ponto para nós vermos que Deus é um Deus que está interessado somente nas coisas espirituais. A riqueza não vai nos levar ao céu. O dia que o Senhor Jesus Cristo fizer o chamado, como ele disse que os ricos deveriam chorar, quando ele levar o rico não vai levar a sua riqueza, mas a sua riqueza vai ficar aqui na terra. E quando ele for levando automaticamente a sua família, a riqueza não vai subir aos céus, mas somente as boas obras que você pratica aqui na terra. O amor, a misericórdia, a honestidade. Isso sim vai acompanhar você até a eternidade. Então é por isso que os discípulos falaram com Jesus e disseram para ele, Senhor Jesus, duro esse discurso, quem pode te ouvir? Quem pode te ouvir, Senhor Jesus? Que discurso duro é esse? E Jesus disse, isso te escandaliza? Se eu te falo a verdade, isso te escandaliza? Isso te dói se eu falo a verdade? E a Bíblia nos diz no versículo 66 que muitos deles se retiraram devagarinho e foram fugindo. E Jesus olha serenamente, aleluia, para os outros discípulos e pergunta, por acaso vós não quereis me deixar também? E Pedro responde sabiamente, para onde iremos nós, Senhor? E eu pergunto a você, para onde nós iremos sem Jesus? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Aonde iremos sem Jesus? Sem Jesus nós estamos perdidos, desesperançados da vida. Nós não temos como prosseguir sem Jesus. Ele é a bússola, aleluia. Ele é o caminho perfeito que nos leva a Deus. E sem Ele nada nós podemos fazer. Aleluia. Então nós temos nos recorrer a Jesus. 2 Pedro 2 e 3 diz, muitos seguirão suas falsas doutrinas, profetas e ansiedades, ensinadores, e por causa destes, a palavra da verdade será blasfemada. Muitos estão pregando a palavra de mentira, usando a própria palavra de Deus para falar coisas
que não agradam ao Senhor Jesus Cristo. Muitos mentem em nome de Jesus para adquirirem bens falsos. É uma fraude diante de Deus. Isto é uma fraude perante o Senhor. Não faça isso, meu irmão. Se você está fazendo isso, você está adquirindo riquezas para o seu próprio engrandecimento, não para o reino de Deus, mas para a sua própria glória. E Deus está com seus olhos como chamas de fogo. Tem um hino que diz: Deus está vendo como chamas de fogo, e o que estás fazendo é escondido entre os povos. Não adianta esconder da presença de Deus, porque lá do alto céu tudo Deus vê. Deus está vendo como chamas de fogo. Os seus olhos estão atentos como chamas de fogo. Não adianta você se esconder, porque Deus está te contemplando. Ele está te vendo como chama de fogo. E o que estás fazendo escondido entre os povos? Deus trará a juízo eterno, aleluia, no dia do juízo final. E é por isso que ele disse: ricos, chorais, chorais, porque a vossa riqueza não vos levará aos céus, aleluia. A sua ganância, e na sua ganância, eles farão comércio de vós, disse a palavra de Deus, com falsas palavras. E o juízo e o fogo do inferno os esperam, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. 2 Pedro 2, 9, 2 a 10. Aleluia. Você já pensou sobre isso? Sobre essa palavra final de Jesus Cristo? Que ele disse: onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga? Deus nos trará a juízo eterno e o fogo do inferno os espera. E eu digo mais uma vez para você: você pode estar dizendo, irmã Miriam, dura esse discurso, quem poderá te ouvir? Não sou eu, meus irmãos, mas é a palavra de Deus que está falando para nós. Aleluia. Eu não escrevi a Bíblia, é ela quem está dizendo tudo isso. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é fiel. Ela não é mentirosa, mas ela é fiel e verdadeira, e dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Glória a Jesus. E esses espíritos, meus amados, esses espíritos estão todos escritos dentro da Bíblia. A Bíblia inteira fala sobre esses espíritos malignos que estão atuando agora nos tempos finais, dentro da casa de Deus e também lá fora no mundo, dentro da sua casa. Cuidado com esse espírito, para que ele não entre de mansinho. Às vezes você vai e ele fica ali quietinho no lugar dentro da sua casa. E às vezes está acontecendo tanta turbulência dentro da sua casa ou dentro da minha casa e nós não sabemos o porquê. E ele está lá quietinho num canto, ali, só sorrindo de você. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. E a Bíblia inteira está cheia desses, nos fala acerca desses espíritos, espírito da ganância, espírito da avareza. Tudo isso é pecado aos olhos de Deus. É pecado aos olhos de Deus. E no céu não há lugar para esta gente que fazem da ganância, da avareza, seu estilo de vida. Quem faz da ganância e da avareza o seu estilo de vida na casa de Deus, não tem lugar nos céus. Mas o inferno vos espera, preparado para o diabo e seus anjos. É isso que eu digo, meus amados. Então vamos ter cuidado. Eu não estou aqui querendo condenar ninguém, mas é a palavra de Deus que fala. Eu estou falando da palavra de Deus. Então vamos vigiar, para que nós não chegamos a esse ponto. Faça um cheque em você mesmo. Eu também tenho que fazer um cheque também em mim mesma. E ver se há algum espinho crescendo ou tomando conta disto. Quem sabe tem um espinho desse crescendo na sua horta, crescendo na sua casa. E olha, o espinho mau, ele cresce, mesmo entre as pedras. Você já viu? Que às vezes em cima do pedreiro, lá em cima, aqueles espinhos estão crescendo, florindo ali. Por quê? Porque são a plantação má. Porque se fosse boa, não crescia, morria.
Mas os má espíritos estão sendo plantados dentro das casas, dentro das igrejas e vão crescendo. Então vamos fazer um cheque e tomar conta disto. E vamos cortar pela raiz para que ele não cresça no nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia nos fala uma história muito linda acerca de um homem chamado Zaqueu. Aleluia. Esse homem, a Bíblia fala que ele era cobrador de impostos. Ele era milionário, ele era rico. Ele era, sobre modo, um homem pequeno, mas um homem muito inteligente. E a Bíblia nos relata, aleluia, a Bíblia nos relata que ele roubou das pessoas, ele roubava das pessoas. Os táxis, os impostos, ele tirava das pessoas. Os impostos. Em vez dele tirar 10, ele tirava 20, tirava 30. Quer dizer, enricando ilicitamente. Ele estava enricando ilicitamente, fazendo um lifestyle, um estilo de vida desse fraude contra Deus e contra os homens. Mas um dia ele ouviu falar, aleluia, de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia passar. E Jesus, como sabe do nosso interior, dos nossos corações, Jesus pôs no coração dele o desejo de ver a Jesus. E como ele era tão pequeno, a Bíblia diz que ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus, que vinha entre a turba, entre a multidão seguindo, Jesus chega naquela árvore. Zaqueu não sabia que Jesus sabia do nome dele. E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Muitos criticaram. Muitos criticaram, porque muitos disseram: como é que Jesus, um homem santo, justo, vai pousar na casa de um homem pecador, roubador de impostos, que maltrata os pobres? Oh, aleluia! Mas quando Jesus entra na vida do homem, que Jesus transforma, glória a Jesus, que aquele estilo de vida que ele estava levando, ele se aproximou de Jesus, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que confessa e deixa os seus pecados ao pé da cruz, aleluia. E Zaqueu aproximou-se de Jesus e ele disse: mestre, eu sei que eu tenho roubado, eu sei que eu tenho defraudado, eu sei que eu tenho tirado dos pobres, mas mestre, eu quero te dizer que a todos esses que eu tenho roubado, eu vou quadruplicar, eu vou dar 4 vezes mais o que eu tenho tirado deles, aleluia. Que coisa maravilhosa, que Jesus veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Jesus veio para os maus. Jesus gosta de pessoas, aquele que já não tem mais jeito, aleluia. Jesus veio para os perdidos. Porque se Jesus tivesse vindo para os bons, o que seria de nós? Não é verdade? Mas louvado seja Deus, que Ele veio para nós. E nós o aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida. E ali Zaqueu disse: Jesus, eu vou restituir a quem eu roubei, Senhor. Senhor Jesus, eu sei que ele disse com o seu coração quebrantado, com o seu coração ardendo. E ele disse para o mestre: eu vou restituir, aleluia. E tem um hino que diz, aleluia, que fala: como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para dizer, mostrar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua